Durante sessão do plenário do Senado Federal, o senador Márcio Bittar cobrou do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, uma reação à perseguição sofrida pelo senador Marcos Duval, que atualmente está morando nos corredores do Senado após ter seus bens e contas bloqueados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em um dos inquéritos políticos que conduz na Suprema Corte. Márcio Bittar apontou: "Nós temos hoje 80 senadores, porque um dos 81 senadores que está aqui no plenário já está praticamente com o seu mandato ou com o exercício do seu mandato cassado." O senador questionou: "Nós vamos continuar fingindo aqui na casa, com o colega presente aqui, que isso não está acontecendo? A casa não vai fazer nada?" Bittar mencionou um episódio em que o senador Renan Calheiros era presidente do Senado e houve uma ordem monocrática do Supremo para retirá-lo do cargo. Na ocasião, o Senado se recusou a cumprir a ordem, chegando a impedir a entrada do oficial de justiça para que não houvesse citação. Bittar disse: "Eu queria lembrar que quando Renan era presidente desta casa, um ministro mandou um oficial de justiça para tirá-lo da presidência. O senador Renan não aceitou nem receber e colocou essa casa para votar. E ela, ao lado do senador Renan, disse não ao Supremo Tribunal Federal." O senador lembrou a Pacheco que o pedido feito por ele próprio, o presidente da casa, foi negado com deboche, dizendo que ele não tinha legitimidade para representar os senadores. Bittar disse a Pacheco: "Vossa Excelência mesmo fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal como presidente desta casa, arguindo que sem o salário, sem a verba indenizatória, a estrutura está retirada. Não tem como exercer o mandato sem a estrutura que o Senado oferece. É um senador fantasma? Vai começar a dormir aqui agora e ninguém vai fazer nada?" E o que é que o ministro disse? Negou o pedido do presidente do Senado, dia 21 de agosto. O ministro considerou que os valores bloqueados pertenciam a Duval e que o presidente do Senado, Vossa Excelência, abro aspas, não possui legitimidade para requerer o desbloqueio, fecho aspas. Márcio Bittar fez uma constatação sobre o grau de totalitarismo vigente no Brasil. Estamos pior do que a China. Porque na China o X está bloqueado, mas não está bloqueado aquele que queira acessar. 21 milhões de brasileiros foram censurados previamente, mas confesso que o assunto que mais me toca, meu querido presidente, é nós vermos um colega nosso tendo seu mandato praticamente cassado e não conseguirmos reagir a isso. O senador lembrou ainda que os ministros do Supremo estão agindo em conjunto, apoiando as ações arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes. Ele comparou com o Senado. A gente vai se calar? A gente vai aceitar? Ele pediu a Pacheco: "Eu rogo a Vossa Excelência que alguma atitude concreta seja feita para que a gente não passe a humilhação de ver um dos 81 senadores praticamente cassado aqui no plenário." Ao tentar fazer uma alegada distinção e esclarecer as circunstâncias em que o Senado reagiu ao STF, o senador Omar Aziz acabou confirmando que, sob outro comando, a Casa se afirmava como poder e não se sujeitava passivamente a arbítrios. Ele apontou que a decisão de desobedecer à ordem foi tomada de forma colegiada, porque os senadores consideraram que era uma ordem ilegal. Aziz disse: "Nós decidimos que iríamos desfazer a decisão do ministro Marco Aurélio de afastar um presidente do Senado. Foi isso que aconteceu. Não foi o Renan, ele não veio aqui não, ele cumpriu a decisão. Quem tomou a decisão fomos nós." O senador Omar Aziz citou ainda outros exemplos de momentos em que o Senado, sob a condução de outros presidentes, se afirmou como casa legislativa e não assumiu uma posição de subserviência servil a membros de outros poderes. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu.
Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@folhapolitica.org. Assista. Não era esse o assunto, mas eu não posso deixar de ouvir o líder Randolph falar o que falou e não lembrar que o atual presidente pegou o Brasil depois da maior crise econômica de recessão do governo do PT da Dilma. Quem não se lembra que nós andamos 10 pontos do PIB para trás? Portanto, houve um processo de recuperação, mas não era esse o assunto, senhor presidente. Eu nunca tive, presidente, uma postura no Senado de ser o inquisitor, ou de querer ser o brabão ou o valentão, meu querido colega Girão. Mas há uma situação aqui, presidente, que me incomoda profundamente, que é a situação de um colega de Senado. Nós temos hoje 80 senadores, porque um dos 81 senadores que está aqui no plenário, ele já está praticamente com o seu mandato, ou com o exercício do seu mandato, cassado. Nós vamos continuar fingindo aqui na casa, com o colega presente aqui, que isso não está acontecendo. A casa não vai fazer nada. Senhor presidente, eu quero lembrar, gostaria muito que o senador Renan estivesse aqui, porque eu queria lembrar quando o Renan era presidente dessa casa, um ministro mandou o oficial de justiça para tirá-lo da presidência. O senador Renan não aceitou nem receber e colocou essa casa para votar. E ela, ao lado do senador Renan, disse não ao Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, Vossa Excelência mesmo fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal como presidente dessa casa, arguindo que sem o salário, sem a verba indenizatória, a estrutura está retirada, não tem como exercer o mandato sem a estrutura que o Senado oferece. É um senador fantasma, vai começar a dormir aqui agora e ninguém vai fazer nada. E o que o ministro disse? Negou o pedido do presidente do Senado, dia 21 de agosto, o ministro considerou que os valores bloqueados pertenciam a Duval e que o presidente do Senado, Vossa Excelência, abre aspas, não possui legitimidade para requerer o desbloqueio, fecha aspas. Quero aqui ainda ler, senhor presidente, entre aspas, palavras de Vossa Excelência, violação ao regime democrático. Na manifestação encaminhada ao STF, por meio da advocacia do Senado, o presidente da Casa alegou que a verba indenizatória para custear as atividades parlamentares é pública e é do Senado, e ligada diretamente ao exercício da função parlamentar. Abre aspas. O bloqueio das contas atinge não apenas o parlamentar no exercício da função legislativa, mas também viola a dignidade da pessoa humana, vetor fundamental previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Senhor presidente, eu poderia hoje aqui estar falando que, em certo aspecto, nós somos pior do que a China, porque na China o X está bloqueado, mas não está bloqueado aquele que queira acessar. 21 milhões de brasileiros foram censurados previamente. Mas confesso que o assunto que mais me toca, meu querido presidente, é nós vemos um colega nosso tendo o seu mandato praticamente cassado e a gente não conseguir reagir a isso. Por isso, senhor presidente, e o senhor sabe disso, o senhor contou com a minha aceitação, com o meu incentivo, com o meu apoio. Não pode essa casa continuar aceitando algo como esse. Repito, eu poderia falar de vários itens que eu acho que exageraram e que exageram, mas eu estou referindo a um. Veja, o Supremo Tribunal Federal, mesmo quando nós imaginamos que ele está errado, ele se une. E quando nós imaginamos que estamos corretos na defesa da prerrogativa de um parlamentar, a gente vai se calar.
A gente vai aceitar? Então, senhor presidente, eu fiz hoje um apelo na CCJ, dizendo que nós temos 81 líderes aqui. Mas entre nós, tem alguns que são líderes do colegiado, e Vossa Excelência é um desses líderes. Eu rogo a Vossa Excelência que alguma atitude concreta seja feita. Continue passando a humilhação de ver um dos 81 senadores praticamente caçado aqui no plenário. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Não, nós vamos entrar na ordem do dia. O senador Esperidião a mim pediu a palavra sobre a questão do Banco Central, por favor. Uma questão de ordem, só para esclarecer uma coisa, para o senador Márcio Bittar e para o senador Esperidião, para quem não estava aqui na época. Vamos deixar claro. O senador Renan Calheiros foi afastado monocraticamente por um pseudo-ministro chamado Marco Aurélio de Mello, nomeado pelo Fernando Collor. Vamos lá. Que não é esse santinho todo não que fica postando aí. Foi afastado por ele. Só que tinha um vice-presidente decente esta casa, que é seu conterrâneo lá do Acre. Um homem decente e que merece todo o nosso respeito, que se chama Jorge Viana. Ele reuniu a mesa e os líderes, eu era líder, estava lá. E nós decidimos que iríamos desfazer a decisão do ministro Marco Aurélio, afastar um presidente do Senado. Foi isso que aconteceu. Não foi o Renan, não veio aqui não, ele cumpriu a decisão. Quem tomou a decisão foi o não. Segundo, o senador Écio Neves, quando foi preso domiciliarmente, não podia vir. Também nos reunimos aqui e decidimos para a soltura dele. Terceira questão, não fizemos porque o seu Delcídio Amaral saiu da prisão a serviço do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para gravar senadores aqui e levar como prova lá naquela questão que ele estava envolvido. Por isso que nós afastamos o Delcídio Amaral daqui. Então, são situações diferentes, são totalmente diferentes. Nada contra o senador Marcos Duval. Ele tem que ser senador por inteiro, 100%. Qualquer senador tem que ser senador por inteiro aqui. Agora, tem situações. A questão do senador Renan Calheiros, ele foi afastado, cumpriu a decisão e a mesa, juntamente com os líderes e com o presidente em exercício, que foi correto, decente, Jorge Viana, foi que nós fizemos com que ele voltasse a presidir essa casa. Essa que é a verdade. Mais bonito ainda que foi o Senado, então, como um todo, que tomou a decisão. Parabéns, está faltando agora tomarmos a mesma decisão com o senador Marcos Duval. Perfeito. Senador... Vamos entrar na ordem do dia. Senador Esperidião sobre o Banco Central. Pela ordem também, senhor presidente. Eu serei... Senhor presidente, como líder do PL e senador da República, igual a todos os nossos pares aqui, eu queria prestar meu apoio ao requerimento do senador Rodrigo Cunha, líder do Podemos. Ele toca numa questão muito sensível, mas a gente tem que falar sobre isso. Nós temos um colega nosso limitado no seu exercício parlamentar. É preciso que a gente entenda como é que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui abrindo exceções para um estado de exceção que se formou no país. Nós, o Senado Federal, somos responsáveis por isso. O que eu venho na tribuna é chamar a nossa responsabilidade, presidente Pacheco. Porque Vossa Excelência é o presidente do Congresso, Vossa Excelência estendeu a mão, sim, para ajudar o senador, mas, embora seja do perfil de Vossa Excelência querer resolver em harmonia como deve conviver os poderes pela nossa Constituição, tem uma hora que tem que agir como o senador Renan Calheiros, que rasgou uma ordem judicial nesse plenário. O que está acontecendo com ele começou quando a ministra Carmen Lúcia disse que aquilo era temporário, é uma exceção do processo eleitoral. E essa exceção subsiste até hoje, já tem 2 anos de um governo empossado. Começou com a censura de redes sociais. Hoje derrubaram uma rede social inteira por uma citação por rede social, o que o STJ já se manifestou dizendo que é nulo, que não vale, que não pode.
E esse Senado, a Casa das Leis, não pode abrir mão da sua função legislativa, porque por conta desse excesso, digamos assim, de harmonia, hoje o judiciário avança sobre essa casa e chega metendo o pé na porta de parlamentares. E nós permitimos isso. Agora basta, pelo amor de Deus, presidente Pacheco, basta. Elevem-se o Senado. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um gabinete. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um apartamento funcional, porque é território do Senado Federal. É um absurdo que um senador da República tenha sido calado em 2 anos e meio do seu mandato. O senador Marcos Duval perdeu 2 anos e meio de relação com seus eleitores, no direito que é constitucional, o direito de falar e que não pode ser cassado em democracia alguma. Então, democracia aqui não é. Senador Marcos Duval, o seu salário, o seu subsídio, que tem natureza alimentar, está bloqueado. E todos nós estamos achando isso normal. Ontem eu ouvi aqui de algum senador dizer: eu não sei o que estão falando do ministro Alexandre de Moraes, então venha para esse plenário e escute. Porque não é um abuso autoritário, são todos os seus atos. E aqueles, principalmente, que avançam sobre o Senado Federal e os senadores. Podem dizer o que quiser do senador Marcos Duval. Nós somos diferentes aqui um do outro e temos que ser respeitados na nossa individualidade, porque isso é o princípio da democracia. Ele é um senador igual a todos os outros. Ele representa os votos do Espírito Santo, dos seus eleitores, que confiaram nele o exercício do mandato. Ele não matou, ele não roubou, ele postou em rede social. A censura no país de onde nós viemos, porque estamos nesse momento, pela nossa inércia do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, a ponto, senador Renan, da intimação que está nas mãos dele, eu não acreditei, eu tive que ler. O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra, isso aqui é o Senado Federal. Ele é um senador. Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso. Porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente, que avança a democracia. Que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo, que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. Muito obrigado. Pela ordem, eu peço apenas que observemos o decoro, a liturgia. Pela ordem, senhor presidente. E as palavras de baixo calão sejam evitadas. Eu peço essa gentileza a todos os senadores e retirada da taquigrafia. Apenas um esclarecimento ao senador Portinho.